Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula muito específica sobre o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, consagrado pela nossa famosa Lei Complementar 04 de 1990. Hoje nós vamos trabalhar o assunto chamado vencimentos, né? Vencimento, aliás, né? Esse vencimento faz parte dos títulos, né? Dos direitos, né? Dos direitos e vantagens que o servidor público tem, né? Tem direito aí. Então, nós temos aqui um link para você acessar essa lei atualizada, né? Atualizada. E nós estamos exatamente aqui, ó, no título número 3, né? O título número 3. Esse título número 3, nós vamos dividir, tá? Nós vamos dividir esse cara aqui em 4 partes, né? A gente vai trabalhar nessa aula o vencimento, tá? Vamos trabalhar aqui licenças, tá? Barra afastamentos. Talvez até separe essa aula aqui e, claro, direito de petição. Tá? Direito de petição. Nós vamos trabalhar isso aqui 3 partes nessa aula. Vamos trabalhar a primeira parte hoje, né? Que é o vencimento. Na próxima, licença e afastamento, direito de petição. Aí depois vem o regime disciplinar. Regime disciplinar. Vem processo administrativo disciplinar. Seguridade nós não trabalhamos, né? E aí acabou, né? Termina aqui no processo administrativo disciplinar. Tá? Então nós temos aí essa legislação que nós vamos abordar, né? Vamos lá, professor. Vamos direto para o nosso arquivo, né? Aí, ó, do vencimento, beleza, né? Beleza, tá aí, né? Já vou deixar aqui o link, o link, né? Do direitos e vantagens, título do vencimento e da remuneração, tá? Ok. Então, quando a gente fala assim, direitos, né, e vantagens, você tem que entender o seguinte: qual que é o principal direito, qual que é o principal direito de todo e qualquer trabalhador existente? Cara, o principal direito de todo e qualquer trabalhador é a remuneração, é o salário. Por que o salário? Porque o salário é aquele que provém o sustento seu e da sua família. Eu já disse isso anteriormente e vou voltar a repetir. O estatuto visa sempre o quê? A proteção da família. A gente vai verificar esse pensamento vigente em diversos momentos, né? Então, o que é vencimento? É a retribuição pecuniária. O que é pecuniária? Pecúnia, né? Isso aqui significa em dinheiro, ó. Por que dinheiro, professor? Porque ele é profissional. Pelo exercício, ou seja, você só recebe pagamento se você estiver trabalhando de cargo público com valor fixado em lei, né? Ao valor fixado em lei. Beleza, né? Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, tal, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Ele está trazendo o conceito de remuneração, tá? Vamos pegar aqui uma tela em branco, né? Ele está falando aqui o conceito de quê? De remuneração. Professor, como assim, professor, o conceito de remuneração, né? Então, nós temos aqui remuneração, atenção, tá? Aí, ó. Remuneração vai ser igual ao vencimento básico, mais vantagens. Essas vantagens, nós temos 2 tipos, né? Vantagens permanentes e vantagens temporárias. Permanentes, adicionar o tempo de serviço, tá aí, né? Então, esse aqui é a estrutura de remuneração, né? Então, a remuneração é o quê? É o somatório de tudo aquilo que percebe o servidor. Esse é o conceito do quê? De remuneração, né? Quando a gente fala, né, em estrutura de remuneração, nós temos 2 tipos de estrutura, tá? Estrutura de remuneração.
Professor, essa aula serve somente para o estado de Mato Grosso, no Brasil todo. Tá? Noção primeiro, tá? A estrutura de vencimentos. Tá? Essa estrutura de vencimento é aquela, né, que está na Lei Complementar 04. E nós temos a segunda estrutura, que são dois subsídios. Tá? Essa estrutura dos subsídios foi criada pela Emenda Constitucional número 19, de 98, particularmente, né, lá no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, que a gente está nessa aula aqui. Aí nós temos aí, então, duas estruturas de remuneração. Vencimento é o vencimento básico, mais diversas gratificações, né? Aqui você tem gratificações, tem adicionais, né? Tem vários tipos, né? E nós temos aqui o subsídio. O subsídio é parcela única, é criada, né? O que acontece, né? A Lei Complementar 04, ela trouxe a estrutura de subsídios, né? Mas, né, aqui no estado de Mato Grosso, mais de 95% das carreiras recebe por subsídios. Por quê? Porque lá em 98, até então o governador Dante de Oliveira decidiu mudar a estrutura de vencimentos, que é essa aqui do estatuto, para subsídios, né? Então, moral da história, a gente vai estar estudando, nós estaremos estudando agora essa estrutura de remuneração, mas a gente sabe que essa estrutura não é aplicável. Então, potencial questão de prova de muitos assuntos aqui são baixíssimos. Né? Por quê? Porque na prática, hoje, nós adotamos a política dos subsídios. Né? Então, nós temos duas estruturas, né? Vencimentos e subsídios, né? Pendulicários, né? Nós temos várias coisinhas que compõem. Professor, por que mudaram por subsídios? Né? O argumento foi o seguinte, o argumento na qual também eu concordo, pactuo desse argumento. Né? Antes, né, a administração pública não tinha controle sobre a gestão da folha. Era tanto item sobre item, gratificação, não sei o que, a gestão tornava muito complexa essa gestão. Tá? E aí o seguinte, ele falava que tinha que implantar o subsídio, né, para conter o crescimento vegetativo da folha de pagamento. Tá? Essa aí, então, é a explicativa, a explicação. Né? Então, a remuneração básica, mais vantagens permanentes e temporárias. Né? Ótimo, né? Vamos lá. Muita coisa a gente vai estar trabalhando aqui, né? Muitos assuntos, né? Vamos lá. ESC, voltando lá para a nossa lei, né? Aqui, remuneração, né? 58. A remuneração total do servidor será composta exclusivamente por vencimento básico e uma única verba de representação ou por adicional do adicional de tempo de serviço, né? Isso aí não é aplicável, né? O adicional por tempo de serviço, que é o ATS, beleza? O ATS, serviço concedido aos ocupantes do cargo de carreira e provimento efetivo e aos empregados públicos como a única vantagem pessoal, não terá considerado para efeito desse artigo, né? Beleza, né? O ATS, né? Ok. O que acontece esse adicional aqui? Esse adicional, ele foi transformado em nível, tá? Lá na estrutura dos subsídios. Beleza, né? 59. Ao servidor nomeado para o exercício do cargo em comissão, é facultado optar entre o vencimento do seu cargo efetivo e do cargo em comissão, acrescido da verba única de representação. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no artigo 119. Beleza, né? O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens, terá caráter permanente e é irredutível. Isso aqui é outra coisa que vamos falar. Tá, agora eu quero falar para vocês aqui de outro assunto, né? Assunto do artigo 59, né? Escreva aí, ó, 59, optar. Tá vendo esse optar aqui? Esse optar significa critério de opção, tá? Vamos lá, vou ter que colocar mais uma lousa em branco aqui, né? Professor, então escreve bonitinho. Claro, como sempre, né? Ó, critério, tá? De opção. Isso aqui é para quem ocupa cargos comissionados. Beleza? Então, você tem um cargo aqui. Vamos colocar aqui, ó. Secretário estadual de educação. Isso aqui é um cargo comissionado. A remuneração desse cargo aqui,
Para aqueles que não fazem parte da administração pública, vamos supor que seja R$30 mil. Beleza? R$30 mil. Beleza, né? Ok, né? Aí é o seguinte, vou escrever aqui, ó. Caso 1, tá? A pessoa é servidor efetivo. Tá? Efetivo. Esse servidor efetivo, tá? Tem um subsídio de, sei lá, né? Vou colocar aqui, R$10 mil. Tá? O valor da comissão para ele ocupar esse cargo é de 50%. Logo, né, 50% desse cargo. Então vai ficar aqui, ó, vai ficar 10 mil que ele recebe, 10 mil que ele recebe, mais 15 mil. No total, 25 mil. O que é o critério de opção? O maior. Então, neste caso, no caso 1, né, ele não pode, a administração pública, estar pagando a menor. Então, ele vai pagar, vai ser o 30 mil. Né? Logo, a remuneração dele será de 30 mil, que é o maior. Tá? Agora, vamos supor o seguinte, caso 2. Tá? O servidor recebe agora, servidor efetivo, novamente, tá? Ele recebe, vamos lá, 28 mil. Tá? A comissão é de 50. Logo, ele vai receber 28 mil mais 15 mil. Porque é 50% sobre os 30. R$43 mil. Então, a remuneração dele vai ser o quê? R$43 mil, que é o maior. Isso é o critério de opção, tá? Isso é o critério de opção, tá? Sempre do maior. Ah, professor, o cara não é servidor efetivo, então ele é exclusivamente comissionado, ele vai ganhar 30 mil do cargo. Ou seja, aquele cargo, independentemente que é efetivo ou não, só vai receber, o menor valor que vai se receber é o valor do cargo comissionado, tá? Do valor do cargo comissionado. Essa é a estrutura, essa estrutura aqui, tá? Que nós temos de remuneração. Gostou? Colocou aí? Aí. Tá? Essas anotações aqui são fundamentais. Essas anotações aqui é para você entender de fato de direito. Então, isso é o critério de opção. Tá? Então, é o critério de opção. O critério de opção sempre vai ser a maior remuneração. Né? Ok, vamos lá. Seguindo aqui, né? 60. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens é de caráter permanente e irredutível, né? Ô, professor, o que significa isso, professor, né? Irredutível. Cara, salário é o quê? É o principal direito. O salário é para prover o sustento dele e da sua família. Da sua família. Então, ele tem a proteção constitucional, inclusive, né? Ele tem a proteção inconstitucional, tá? Ele tem a proteção inconstitucional. O que significa isso, professor? Que ele é irredutível, né? Ó, é irredutível, né? É caráter permanente e irredutível, né? Só que essa questão de direito irredutível, tá? Nós vamos lá no PowerPoint aqui que eu tenho já uma apresentação para vocês, né? Então vamos lá, né? Olha só, tá? A remuneração é de caráter permanente e irredutível? Sim, tá? Beleza, ok, né? É ok, né? E isso está disposto na Constituição. Olha aí. O disposto nos vencimentos, ó, o subsídio e os vencimentos. Por que os vencimentos? Porque ele está colocando aqui as duas formas de estrutura de remuneração, que eu já acabei de explicar para vocês, né? São o quê? Dos ocupantes de cargos em empregos públicos, não falou aqui que é efetivo, comissionado, são irredutíveis, tá? Então, regra geral, irredutíveis, né? Professor, e aí, professor? Aí é o seguinte, o que eu quero falar para vocês, né? São irredutíveis. Vamos supor, o cara trabalha 40 horas semanais. O estatuto permite, né, que ele trabalhe 30 horas semanais.
Houve uma redução da carga horária? Sim. Então, se houve uma redução da carga horária, tem que ocorrer uma redução proporcional ao tempo à remuneração. Sim, isso aqui para mim não é uma redução de remuneração, mas sim um ajuste, né? Um ajuste aí da remuneração dada aí a redução da carga horária. Quem trabalha mais recebe mais, quem trabalha menos recebe menos, né? Então essa é a primeira colocação. Aí é o seguinte, regra geral, remuneração é um direito social, é um direito irredutível. Exceto, tá? Ó, exceto para ajustes, né? Ó, do teto remuneratório. Aí. Tá? E o famoso acréscimos, acréscimos ulteriores. T. Professora, o que você quer? Vou explicar, né? Deste artigo e o artigo, 34, parágrafo 9º, subsídios. Tá? Aí vem, né? Aí vem 150. Esse cara aqui, ó. O que esse cara aqui é? Tudo isso aqui é um só. Ó. Esse cara aqui é o imposto de renda. Eu vou explicar agora o 150 para frente, que é o imposto, o 150 aqui, o imposto de renda. Nós estamos falando que de remuneração, estou falando que remuneração irredutível. Bacana, professor, fechou? Estou entendendo, está compreendido. Beleza, né? Olha só, tá? Olha só. O cara ganha 10 conto por mês. Descontam dele 27,5%. Vamos supor lá que ele vai receber lá, entre a tabela, tal, alíquota, tal, não sei o quê, ele receba 8 conto. Sem mimimi. Sem mimimi. Houve uma redução de 10 para 8 mil? Sim ou não? É claro, óbvio. Sim, né? Aí o que aconteceu? Houve uma redução. Se você colocasse, se ele colocasse um ponto final aqui, ó, entendeu, né? Um ponto final aqui, entendeu? O que acontece, né? Aí o que acontece? É colocasse o ponto final aqui desse artigo, né? O que aconteceria, né? Cara, você está reduzindo, está dando confisco. Só que aí o governo legisla para o próprio governo. Aprendam isso. Ele falou: não, o imposto de renda retido na fonte não é redução do salário, da remuneração. Bingo! Tchau! Vai pagar imposto de renda para o resto da vida. Né? Olha aí, né? Olha como a legislação fiscal ela é amarradinha, né? Então esse cara aqui é o imposto de renda, né? Esse cara aí é o imposto de renda, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar, né? Aí, ó, o imposto de renda, né? Vamos lá, né? Agora vamos lá, esse cara aqui, ó, teto remuneratório. Teto remuneratório, ó, teto remuneratório. Então o que acontece, né? Vamos supor o seguinte, né? O teto remuneratório. Vamos supor que o teto remuneratório seja 40 mil, tá? 40 mil, exemplo, né? 40 mil. O cara é médico da Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Saúde. Ganha 30 conto, beleza, tá? E ele é professor universitário, beleza? E aí, professor? Ele é professor universitário. E lá ele ganha 20 mil. 30 com 50, 30 com 20 e 50. Teto 40. Então ele vai ter uma redução de 10 mil. Pode reduzir? Pode, porque está naquela exceção. O salário é irredutível, né? Olha, artigo 37, ó, inciso 15, né? O salário irredutível, beleza, né? Aí vem, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados e nem acumulados para fins de concessões acréscimos ulteriores, né? O que está acontecendo aqui, né? Vou explicar esse cara aí, os ulteriores, né? Os acréscimos ulteriores. O que é ulterior? É um termo jurídico que significa depois, né? Então vamos colocar que esse cara aqui tem um vencimento básico. Olha aí, ó.
De 10 mil? Professor, por que 10 mil para ficar fácil as continhas? Aí ele tem a gratificação. Gratificação A. Essa gratificação é 20%. Então a remuneração dele vai ser o quê? Esse 20% vale 2 mil. Tá? Ou seja, ele passou a o quê? A receber 12 mil reais. Aí, futuramente, ele recebeu uma nova gratificação, a B, de 30%. Aí eu pergunto para você, qual que vai ser o valor dessa remuneração? Tá? Não serão computados para acréscimos ulteriores. O que não será computado? A gratificação anterior. Então, em 30% sobre o vencimento base. Ou seja, 3 mil. A remuneração total dele passará o quê? 15 mil reais. Tá? E se for diferente, se ele receber esse valor aqui com base em 12 mil, ele vai ter que se reduzir, vai ter que reduzir, vai ter que reduzir, vai ter que devolver. Tá? Então, isso que é os acréscimos superiores, né? Beleza? Eu vou ler aqui para vocês aqui, vou dar um ESC aqui, ó, aqui, ó. Ó, os acréscimos pecuniários percebidos. Tá? Acréscimos pecuniários. Então, vencimento básico, esse A e esse B aqui. São os acréscimos. Para o servidor público, não serão computados e nem acumulados, né? Para fins de concessão de acréscimos ulteriores, né? Então, esse cara aqui não vai acumular, ele não pode entrar na base de cálculo, né? Agora, e aí, professor? Aí significa dizer o seguinte, né? Que o legislador aqui podia colocar um texto um pouco mais claro para nós, né? O juridiquês aqui ficou um pouco complicado, né? Aí, ó, tá? O artigo 39, parágrafo 4º, isso aqui é importante. Esse cara aqui é o quê? Ó, esse cara aqui é o subsídio, né? Olha, ó, criou o subsídio. Então, o subsídio é uma nova forma de remuneração que foi criada pela emenda constitucional, número 19. Qual que era o objetivo do subsídio? É você ter um recebimento de parcela única, né? Então, você tem aí, ó, e ele foi definido para membro de poder, ó. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, né? Quando ele fala aqui, o membro de poder, né, ele está se referindo aqui, por exemplo, a juiz, tá? Ó, Ministério Público, tá certo? Membro de poder, ó. O detentor de mandato eletivo, então todos que recebem voto, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais, que são auxiliares do chefe do executivo, serão remunerados exclusivamente por subsídio, ó, o subsídio, né? Fixado em parcela única, tá? Parcela única, ou seja, não tem o quê? Ó, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória obedecido em qualquer caso. Ó, o disposto no inciso 10. Inciso 10 significa o RGA. Ele vai ser revisto e subsídio anualmente, né? E o 11 aqui é o teto remuneratório. Que a gente vai falar de teto também nesta aula aqui, tá? No teto remuneratório, tá? Teto remuneratório, beleza? Então, esse aqui ó, é o subsídio. Estou explicando lá aquele assunto, né? Perfeito? Vamos lá, remuneração, né? E ainda sobre isso, nós temos aqui, ó, o teto aí, ó. Ó, o teto aí, artigo 37, inciso 11. Não poderão exceder o subsídio mensal de espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje o teto máximo na administração pública está baseada na onde? Nos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Continuando, então tá aí, né? Beleza, esse aqui era longo mesmo, né? Vamos lá. É assegurada a isonomia entre o vencimento dos cargos e atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas natureza local. Então, o que é isso? Isso aqui é a isonomia dos poderes. Isso aqui também é o Instituto da Constituição de 88, né? Por quê? Porque antigamente existia uma disparidade muito grande de remuneração, cara, entre os poderes, né? E aí, o que aconteceu? Aí a Constituição falou, não, se o cara é administrativo do judiciário, tem que ter o mesmo padrão de remuneração do legislativo e do administrativo, porque o patrão é o povo, né?
Nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos, né? Tá? Isso aqui está errado, isso aqui não vale, tá? A relação entre o menor e a menor remuneração atribuída dos cargos de carreira não poderá ser superior a 8 vezes, né? Então o cara entra lá com 2.000, né? Então o máximo que pode ter uma diferença até 8 vezes, né? Da menor à maior remuneração, né? Ok? No caso de ausência, olha aí, ó. Olha que coisa aqui, né? No caso de ausência injustificada ao serviço ou não cumprimento da jornada de trabalho, será descontada, né? Olha aí, né? O que é ausência injustificada? É a falta. Falta ao serviço, né? Ou não cumprimento da jornada de trabalho, ou seja, o cara saiu 2 horas antes. O que vai acontecer com ele? Ele vai perceber, vai perder o dinheiro, ó. A remuneração do dia em que não compareceu ao serviço, que por motivo legal. Então, quem não compareceu ao serviço, uma falta justificada. Ou a parcela de remuneração diária proporcional em horas ou minutos à jornada de trabalho, não cumprida por motivo de atraso de saídas antecipadas e demais ausências ao serviço sem motivo. Muito interessante isso, né? Ou seja, né? O cara saiu 2 horas antes, então ele vai perder 2 horas daquele dia de serviço. Essa aqui foi uma alteração de 2023, né? Dezembro de 2023, né? Um ajuste interessante, né? Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração do provento, né? Olha que coisa legal, né? O que eu quero falar para vocês aqui, né? Olha só, né? Salário é o principal direito. Salário é muito importante, né? Então, a Constituição, a lei, né, tentou proteger o salário, que é uma segurança para a família. Então, ele fala, ó, imposição legal. O que é imposição legal? Né? O que está previsto em lei. Por exemplo, em lei está previsto desconto de imposto de renda. Em lei está previsto desconto da Previdência, né? E assim por diante, né? A lei, né? Ou mandado judicial. Nesse mandado judicial, a gente vai ver aqui que é exclusivamente para pensão alimentícia. Tá? Pensão alimentícia, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Professor, o que é o provento? Provento é para o aposentado. Tá? Então, aposentou, vai para provento, né? Aí, ó, pensão alimentícia, né? Beleza. Então, desconto. Somente imposição legal, mandado judicial e, claro, autorização do servidor. Aí, ó. Então, o servidor pode autorizar, ó. Ó, mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, ou seja, instituições de previdência, associações, sindicatos, pecúlios, seguros, demais na forma da lei regulamentada, né? Sob pena de responsabilidade, a autoridade que determinar o desconto na folha de pagamento para a instituição de previdência ou associações deverá efetivar o repasse e o desconto no prazo de 5 dias, né? Ok, menos dias últimos. Isso aqui é diferente, né? O que esse cara quer, né? Professor, eu posso autorizar o desconto na minha folha para contribuição sindical? Pode. Beleza. Você tem que autorizar. Professor, eu posso autorizar o banco fazer o desconto da minha, por exemplo, professor, olha só, do impresso consignado? Pode. Beleza. Aí é o seguinte, é retido esse valor, esse dinheiro não é da administração pública e ela tem que repassar esse valor, né, para a empresa no prazo de 5 dias úteis do próximo mês. Beleza. Assunto importante agora. Tá? Artigo 66. Tá? Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Artigo 66, né? Opa. Tem as súmulas aqui, né? Beleza. Ok, né? Artigo 66, professor. As reposições de indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte, ou seja, 10% de desconto. Tá? Reposições, indenizações. O cara foi lá, estava trabalhando e ele cometeu um acidente, ele quebrou o notebook. Custa R$5.000. R$5.000. Tá? R$5.000. Ele vai ter que indenizar. Isso que é indenização. E aí, professor, aí ele pode pegar e parcelar isso, né, na sua folha de pagamento
e o valor do desconto será de até 10%. Por quê, professor? Para manter a renda da família, para você não desamparar a família. Como eu disse para vocês, né? O estatuto vem proteger a instituição família, o alimento da família. Professor, e reposições é quando ele recebe algo indevido. Tá? Eu vou contar para você um caso que aconteceu comigo quando eu fui gestor maior de recursos humanos da SEDUC, né? Cara, teve uma funcionária lá que o professor tinha que receber quentão de verba. Aí ele foi digitar no computador. Só que a menina, né, ela colocou 2 zeros a mais. 2 zeros a mais virou 50 mil. Caiu na conta 50 mil. É culpa do servidor? Não. Só que o cara estava todo enrolado, guri. Todo enrolado. Devendo cartão de crédito, devendo banco, devendo caralho a quatro, tudo. Quando caiu lá, o que o banco fez? Debitou tudo o que ele devia. Sobrou uma merrequinha para ele. Né? O cara foi lá e ficou desesperado. Né? Aí queria que o banco estornasse. Falou, não, a regra do banco não estorna, crédito aqui não tem nada disso. Né? Aí o que aconteceu, cara? Ele foi repor esse valor em 10%. Tá? Então isso aqui é um caso. Né? Mas olha só, isso não dá margem para má fé? Sim, né? Dá má fé. Aí ele vai entrar aqui, ó, não sei se não. Ó, nos casos de comprovada má fé, má fé, né? E abandono de cargo, a reposição deverá ser feita em uma só vez, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive sobre o que se refere à inscrição da dívida ativa, ou seja, pode inclusive, né, cobrar ele judicialmente. Quando fala inscrição de dívida ativa, esse é o recado, pode cobrá-lo judicialmente, né? Então, se comprovar má fé, ele perde o benefício de 10%. Se ele abandonar o cargo, também, né? Vamos supor do abandono do cargo, o cara caiu lá na conta, esse valorzão na conta dele. O que acontece com esse cara, né? O que acontece com esse cara aí? Meu Deus do céu! Aí o cara vai lá, abandona o cargo. Né? Aí não, ele vai ter que repor uma única vez, né? É o servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Ok, né? A não quitação do débito no prazo previsto implicará a sua inscrição na dívida ativa. Fechou, né? 67A. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral do Estado os créditos constituídos pelo Estado de Mato Grosso em razão de benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do indevido. Né? Então, o que acontece? Está autorizando aí também os créditos beneficiários, previdenciários, se inscrever na dívida ativa, né, para a PGE cobrar. Né? Olá, meus amigos, eu sou o professor Lac, eu estou aqui para apresentar uma proposta para você muito interessante, você que está estudando especificamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos, tá, vários cursos fantásticos, cursos excelentes que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa caminhada, inclusive com o melhor custo-benefício. Aulas presenciais transmitidas ao vivo, aulas gravadas em estúdio profissional, como essa aula, e lá você vai encontrar o final desta aula e você assistirá aí também o restante e muitas outras aulas competitivas. O nosso curso é muito bom, você pode ter certeza disso, que aqui você vai encontrar qualidade, preço, comprometimento. Bacana? Então eu espero vocês. Gostou? Clica aqui embaixo, tem aqui um link de acesso. Vai lá, se matricule, qualquer coisa, venha falar comigo. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.